Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional na USP. Vamos falar das condições jurídicas para as ameaças de Trump ao Brasil. Maristela, boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E vamos falar então dessa situação toda entre Brasil e Estados Unidos, né? Trump anunciou essa taxação de 50%. Na primeira argumentação, na carta que enviou a Lula, ele falava da liberação, da interrupção do processo contra Jair Bolsonaro, né? Falando que era caça às bruxas, tentando interferir no judiciário do país. Depois veio com essa investigação mais ampla, né, do escritório de representante do comércio lá dos Estados Unidos, aí citou 25 de março, PIX. Sim. E aí a gente faz relação com questões econômicas que efetivamente podem ser preocupações dele. O que você acha que pode pesar mais daqui para frente? Porque Trump é imprevisível. Ele, logo em seguida, também disse que Bolsonaro não é amigo dele, que ele o conhece, sabe que é uma boa pessoa, que ele é honesto, mas tirou essa coisa deles serem amigos. O que pode prevalecer? É um mix de tudo, né? Porque já a situação é tão bizarra desde o início. Na medida em que não veio para cá uma carta do presidente dos Estados Unidos, via chancelaria, via Ministério das Relações Exteriores, e chega ao presidente, endereçado ao presidente do Brasil. Foi uma carta que ele publicou numa rede social. Então, já carece de oficialidade e de missiva diplomática, né? Foi uma carta que ele mandou e chega ao presidente Lula em tom de ameaça, sim, na medida em que ele diz que, tendo em vista a situação do Bolsonaro e que a Suprema Corte do Brasil não estaria agindo corretamente com esse homem tão impoluto, ele estaria aplicando essas medidas econômicas. Então, ele refere como medidas econômicas o que são medidas eminentemente políticas, porque a carta, ainda que publicada numa rede social, tem um tom oficial, ela é cheia de inverdades, né? O desequilíbrio econômico não existe entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. Então, a carta, por si só, já é inusitada, por si só, já é preocupante. Agora, essas novas investigações se baseiam na seção 301, que está na Lei do Comércio de 1974, foi assinada por Gerald Ford lá atrás. O Brasil já teve aí duas ocasiões em que foi investigado por acusação de restrições ao acesso de empresas de tecnologia no mercado nacional, teve anos de detenção. Collor é que começou a liberar. Sim. Depois teve também investigações em relação à questão de medicamentos, não respeitar patentes. O Brasil também depois foi reconhecendo patentes, mas não sob essa pressão imediata, não é? E Trump, quando ele fala do PIX, ele pode estar querendo proteger empresas que fazem serviços de pagamento também, de comércio. A própria meta, né? Exatamente. Tem a questão, por exemplo, de propriedade intelectual, que foi uma das ameaças do Brasil, na reciprocidade. Citou 25 de março, entrando exatamente nesse aspecto. Cópia, né? Plágio, usurpação de marcas, né? Então a gente vê que pode parecer absurdo, mas ele está tentando defender alguns setores. Quando ele fala em desmatamento, ele que saiu do Acordo de Paris, por exemplo, que cortou verbas para a área ambiental, ele tenta prejudicar o agro, porque ele está preocupado com o etanol, com a concorrência da soja. Por aí, o Brasil pode negociar alguma coisa e vencer essa barreira colocada por Trump, pelo menos por enquanto? O Brasil vai ter que negociar em 3 frentes, né? Que é a frente diplomática, e aí entra o vice-presidente da República, o Alckmin, que é a pessoa mais capacitada para representar o governo brasileiro nesse momento, até porque o Donald Trump tem um certo mal-estar relativamente ao Lula, né? Então, o Lula inteligentemente sai de cena e põe a figura do Alckmin, que é uma figura muito mais PSDB, mais neutra, pragmática, usa melhor as palavras e não teve nenhum embate ainda com o presidente dos Estados Unidos. Então, a melhor figura para diplomaticamente tocar isso é o vice-presidente Alckmin. Então, ele está negociando com a diplomacia, que lhe é própria, na frente política, porque isso tem um aspecto político que na verdade não existe esse déficit dos Estados Unidos no comércio internacional com o Brasil, então é preciso negociar isso e deixar isso bem claro, e na questão agora comercial econômica. Então essas 3 linhas de frente estão sendo negociadas pelo Brasil com muita cautela, né, com
do conserto, eles estão todos consertados para conseguir chegar a convencer essa figura que é Donald Trump, que já é um governante difícil, né? Inclusive a diplomacia brasileira encaminhou uma carta aí de forma oficial, Sim. via chancelaria, pedindo explicações em relação Exatamente. a essa tarifa de 50%, quais seriam efetivamente os motivos que Trump não deixou explícito, inclusive esse estudo... E dificilmente ele vai responder, porque a carta é permeada de inverdades, ou de coisas que dizem, as figuras que trabalham com Trump contam para ele coisas e ele interpreta de um jeito que ele acredita que é a verdade e que não necessariamente é a verdade. E isso tudo a gente vê na relação com o Brasil, quando ele manda essa carta, quando ele não responde a primeira carta e provavelmente não vai responder a de hoje. Mas ele já recuou várias vezes, mesmo não respondendo, mesmo não fazendo acordo. E esse retorno que você cita, Denise, da volta da sessão 301, lá dos anos 70, essa é uma alteração que foi feita na lei de comércio americana dos anos 70 e muito usada nos anos 80 e 90, que implica essa seção 301 num chamado, o que a gente chamava de antigo bilateralismo americano, no qual ele fazia essas pressões. O Brasil respondeu muito com a 301, a seção 301, em matéria de propriedade intelectual nos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Então, não é nenhuma novidade para o Brasil, a 301, e muito provavelmente o Brasil já está se organizando para poder responder a essas retaliações que vão vir, especialmente na área da propriedade intelectual. E, Maricela, tem uma informação. Agora o presidente Trump publicou agora há pouco uma carta endereçada a Jair Bolsonaro, em que defende o ex-presidente do Brasil e faz uma crítica à justiça brasileira. Ele diz: eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente, afirma Trump. Sem provas, ele alega que o governo brasileiro realiza ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O texto foi publicado por ele na rede social, que ele é dono, a Trump Social, e é exatamente onde isso. Ele está reafirmando. Ele está reafirmando aquela posição. Agora, pode ter a ver com uma entrevista que foi concedida hoje pelo presidente Lula, em que Lula aumentou o tom. Você falava da escolha de Alckmin, que é uma pessoa que escolhe melhor as palavras. Mais fácil, então, o trato. Lula falou que Trump não era o imperador do mundo, falou que não era um gringo que ia mandar nele, e por aí vai a entrevista. Ela nem tinha sido publicada à tarde teve uma resposta formal, e parece que agora Trump retornou a essa questão de Bolsonaro. É preciso também que o presidente Lula e todo o executivo preste atenção no fato de que Trump estará lá por 4 anos. E Trump é uma figura difícil, é um presidente que os Estados Unidos nunca teve nesse estilo, não é? E que é preciso tratar com alguém que tenha esse estilo. Então, criar o menos conflito possível. Nos discursos, nas declarações do presidente Lula, trazer o menos possível de ponto de atrito. Ah, mas então eu não posso dizer isso ou aquilo? Não, você não pode dizer, o senhor não deve dizer, porque isso poderá suscitar no presidente dos Estados Unidos... Aquela história de cutucar o osso com a vara curta, é isso? É melhor não fazer, e é só por 4 anos a situação vai mudar, porque é muito importante agora a gente saber como chegar nessa figura do presidente Donald Trump e fazer com que ele recue das tarifas, que vão começar agora 1º de agosto. E elas não vêm sozinhas, porque quando ele diz, olha, eu vou usar a 301, significa que ele recebe, por essa lei, ele recebeu do Congresso dos Estados Unidos, ele recebe o poder para retaliar qualquer país do mundo que, segundo a visão do presidente dos Estados Unidos, está praticando atos de comércio que violam os interesses dos americanos. Então isso daria para o legal a decisão dele? Daria muito apoio. Agora, o Brasil está contando também com a possibilidade de reação das empresas americanas que se sintam prejudicadas e que podem entrar na justiça contra essa decisão que inviabiliza o comércio em algumas situações. Claro, por isso, paralelamente a essa atividade diplomático, política, econômica do vice-presidente Alckmin em tentar negociar um adiamento do início das tarifas ou a queda das tarifas, uma negociação, paralelamente a isso, nós temos as medidas jurídicas. Nada impede que o Brasil, paralelamente, peça um parecer consultivo à Corte Internacional de Justiça da ONU sobre a conduta dos Estados Unidos, se é violadora ou não. Mas Trump não respeita. Não vai respeitar, mas o parecer tem um efeito moral muito importante.
tem um efeito moral na comunidade internacional importante. Outra medida são aquelas ações que as empresas americanas que importam do Brasil devem propor dentro dos Estados Unidos contra as medidas de Trump, porque já fizeram isso. Existe a chamada Corte do Comércio Internacional Americana e essa corte já até adiou outras tarifas que o Trump baixou contra outros países. Então, essa corte tem a capacidade de examinar as demandas das empresas americanas, examinar se essas decisões do Donald Trump não são prejudiciais às próprias empresas americanas e ao consumidor americano e revogar, suspender essas tarifas. Então, com a suspensão ou revogação dessas tarifas, os americanos, as empresas americanas vão poder importar do Brasil conforme as tarifas combinadas nos contratos. Então, há uma série de ações que vão pulverizar, né? A gente tem que entrar com todas juntas para mostrar para o presidente Trump que ele, internamente, hoje nos Estados Unidos, está com a reputação comprometida. Mas ele nunca esteve tão baixo, tão baixa aprovação. Decisões da Suprema Corte que até surpreendem, como nessa semana que eles endossaram as medidas dele, desmontando toda a área de educação nos Estados Unidos. Então, ele tem uma maioria na Suprema Corte que só quando ele extrapola mesmo os limites aí de decisões individuais é que eles vão contra. Mas que estão deixando ele avançar. Mas até chegar na Suprema Corte, tem essa Corte do Comércio Internacional, depois tem uma Corte que está acima federal, depois tem a Suprema Corte. Então, até lá, a Suprema Corte pode até ter um outro entendimento. Hoje, o Trump está com 40% de aprovação, nunca esteve tão baixa a aprovação do Trump. A população não está gostando nada do que ele vem fazendo. A lei de imigração tem sido recebida de forma muito a contragosto do povo americano, que tem uma funcionária que é imigrante, que tem aquele que vem arrumar o jardim, então, que é imigrante. Perdeu a mão de obra. E, ademais, ele está envolvido no caso Epstein, aquele empresário do mercado financeiro morto na prisão em 2019. Que ele quer anular. Que ele também está metido, disse que tinha provas que, na verdade, não tem. Então, hoje, a aprovação dele americana está muito comprometida. Maristela, temos menos de um minuto. Eu queria saber se pode vingar uma decisão das lideranças do PT de recorrer ao STF para a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, para ser decretada. Pode ocorrer isso? Sim. Ele tem dado provas, não é? Não só pelas redes sociais, mas das entrevistas que ele dá. Ele vai responder por crimes de responsabilidade, até de tramar contra o Brasil, né, de pôr uma nação contra a outra. Ele está com o futuro bem comprometido, por isso é impressionante que eles não tenham previsto, o clã Bolsonaro não tenha previsto os efeitos dessas ações deles. Na vida deles agora, como Bolsonaro e Eduardo, criminalmente, no Supremo Tribunal Federal, e não tenham vislumbrado a repercussão disso para o povo brasileiro com todas essas tarifas. Então, é muito preocupante o que está acontecendo nesse momento e é muito provável que essa decisão de prisão é a melhor para manter alguém que está causando prejuízos enormes para a nação. Bom, agradeço muito as suas explicações, Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Uma boa noite. Boa noite e obrigada. Com vocês.